Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos começar a nossa aula de história. Hoje são 1º de junho de 2021. Nós estamos aí entrando num mês novo, né? E hoje o nosso tema é cidadania. Vamos falar um pouquinho sobre a cidadania primeiro, na antiguidade. Será que a nossa cidadania da antiguidade é a mesma cidadania de hoje? Você sabe o que significa a palavra cidadania? Você se considera um cidadão? Vamos ver um pouquinho o que nosso livro fala? E aí, a partir da leitura da professora, que vocês vão acompanhar na página 66 do livro de vocês, tá? Abre aí o seu livro, ó. Página 66, tá? Vocês vão acompanhar a leitura a partir da página 66 e a gente vai conversando um pouquinho sobre esse tema, tá bom? A ideia de cidadania remete à antiga Atenas, uma cidade na Grécia antiga. Foi nessa sociedade que surgiu um modelo político chamado de democracia. Eita, palavra importante. Vamos colocar ela aqui? Daqui a pouco nós vamos ter que saber o que é democracia. Então, a democracia ela surgiu lá em Atenas, na Grécia. Só que será que era a mesma ideia de democracia de hoje? Hoje nós falamos que nós vivemos em uma democracia. Será que nós vivemos mesmo? Vamos pensar? Olha, na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Professora, até aqui tudo bem? Porque o que eu sei de democracia é que o povo é quem manda, beleza? Olha aí, só do ladinho do seu livro, tem um pedacinho aí no glossário que fala, ó, democracia, que é de origem grega, significa governo ou poder do povo. Então, aqui dentro da democracia, todas as pessoas tinham poder de voto, certo? Mas atenção, na democracia ateniense, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Esse regime é diferente, por exemplo, da monarquia, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferido de forma hereditária. É diferente também da democracia que conhecemos hoje. Peraí, professora, por que a democracia lá de Atenas não é a mesma democracia que nós conhecemos hoje? Porque ali todos os cidadãos ou todas as pessoas consideradas como cidadãos é quem podiam participar de votações, tá? Mas quem eram esses cidadãos? Ou cidadãos, né? Na verdade, a palavra certa é cidadãos. A tia Vanessa falou errado. Quem eram os cidadãos? Quem era considerado cidadão lá em Atenas, na Grécia? Há muito tempo atrás. Então, o problema não está na palavra ou no termo democracia. A palavra está na ideia de quem é o cidadão. Tá? Porque sim, a democracia é o governo do povo para o povo. É o povo quem vai eleger quem é a pessoa que vai representá-lo, tá? E nós vivemos em uma democracia, porque nós escolhemos pelo voto a pessoa que nós queremos que nos represente de alguma forma. Mas quando ele fala que é diferente, que a democracia ela é diferente da monarquia, é porque a monarquia é um tipo de governo que existiu também lá nos tempos antigos. Um modelo muito importante que a gente teve dentro da nossa história, e o monarca ele era único. Ele era o único que poderia governar. Ele era o único que tinha direito de governar o seu povo. Ele era o único que tinha o poder de decisão. Era ele quem decidia tudo o que acontecia. Quando uma pessoa tinha cometido um crime, era ele quem ia lá e falava, não, esse aqui, mesmo que tivessem outros poderes, né, o poder legislativo,
o poder judiciário. Geralmente o monarca ele tinha um poder que era supremo, ele era único, tá? Então ele poderia tomar decisões que estariam além dos outros poderes. Então o monarca, ele era, olha só a palavra, ó. Não lembra a palavra mono? Mono quer dizer um só, é um canal só de governo, tá? Então aqui o povo não tinha vez. Tanto que quando o monarca morria, o poder não estava para qualquer um, estava para o filho, né? Ele era hereditário. E aqui dentro da democracia, a ideia que se tem é que é o povo quem escolhe quem vai governar, tá? Só que a democracia de Atenas era diferente porque a ideia não estava errada no conceito de democracia, estava errada no conceito de cidadão. Quem era o cidadão? Tá? Ó, em Atenas, há 2.700 anos, a sociedade era dividida seguindo alguns critérios, como o local de nascimento e a quantidade de terras ou propriedades de uma pessoa ou família. Tá vendo que a ideia não está aqui, o problema não está aqui, está aqui? As pessoas eram divididas pelo que elas tinham, pelo que elas possuíam. Então, uma pessoa que possuía uma grande quantidade de terra, uma propriedade muito grande, era mais cidadão do que quem não tinha terra nenhuma. Entendeu? Então, tanto que eles dividiam as pessoas por nomes. As pessoas faziam parte de classes diferentes. Quer ver? O nosso livro apresenta isso de uma forma bem interessante. Olha só. As pessoas nascidas na cidade, que tinham grandes propriedades de terra, eram chamadas de eupátridas. Então vamos lá. Vamos ver quem que são os eupátridas. Atenção, que isso aqui vai cair na prova, hein? Se a tia Vanessa está escrevendo aqui é porque é importante, né? Vocês já sabem disso, né? Vocês são espertos, inteligentes. Então vamos ver. Tinha os eupátridas. Eram pessoas que geralmente eram da terra, eram pessoas da pátria, né? Ó, tá vendo que tem a ver com pátria, né? Ó, eram pessoas que eram nascidas, atenção, eram pessoas nascidas na cidade que tinham grande propriedade de terra. Então eles eram da cidade e tinham vamos colocar assim, ó, muitas propriedades, tá? Anote isso aí lá no seu caderno, hein? Os eupátridas, então, eram pessoas da cidade, ou seja, eles eram nascidos em Atenas, lá na Grécia. E eles tinham muitas propriedades de terra, tá? Então, eles eram grandes fazendeiros. Depois, aí eles se consideravam os legítimos, atenção, cidadãos de Atenas. Eles eram quem tinham o direito de falar, eu sou um cidadão ateniense. Eram esses eupátridas aqui. Porque eles tinham nascido lá, em Atenas, e eles tinham muitas propriedades de terras. Tá? Então isso aqui é uma classe superior. Era como se fosse a classe dos ricos, dos abonados, né? Aí depois a gente tem um outro grupo. Ó. Apenas os homens dessa classe podiam tomar as decisões sobre a cidade, como uma oligarquia. O que é uma oligarquia? É uma forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Tá vendo aonde que está o erro? A gente tinha uma ideia de democracia, de que era um povo quem escolhia o seu liderante, seu líder, né? Queria liderar. Aí agora aparece uma tal de oligarquia. Que é o governo de um pequeno grupo. Vê se não tem algo parecido aqui no Brasil. As pessoas não gostam de fazer isso? Um grupinho seleto, um grupinho pequenininho, acha que manda, que tem o poder, que não pode sair do poder.
estão acostumados ali a dar todas as decisões. Isso não é democracia, isso é oligarquia. Tá? O que é a oligarquia? É um governo de um pequeno grupo. Só um pequeno grupinho é que tem condições na cabeça deles de tomar decisões. Tá bom? Agora, nós tínhamos também os comerciantes e pequenos proprietários, que eram chamados de demiurgos. Ó, tá vendo que aqui, ó, eram as pessoas da cidade, que tinham muitas propriedades. Aqui eram os pequenos proprietários, quem tinha pouca terra, né? Proprietário é dono, tá, gente? Proprietário de terras, vou colocar aqui. Os pequenos proprietários de terras e comerciantes. Então, eles dividiam, ó. Quem vivia do comércio, quem trabalhava com comércio, era chamado de demiurgo. Quem já era rico de nascença, já nasceu na cidade, tinha muita propriedade de terra, eram os eupátridas. Os eupátridas, eles eram aqueles que achavam que podiam mandar. Eram aqueles que achavam que só eles é quem podia ter o poder, tá bom? Só eles que podiam se candidatar, tá bom? Aí depois nós temos aqueles que não possuíam terra ou comércio, que eram conhecidos como os tetas. Que eram sem o comércio e sem propriedade. Tá vendo que é interessante? Como isso aqui liga naquele conteúdo de ensino religioso que a gente estava trabalhando outro dia, falando sobre o que é mais importante, é ser ou é ter? Em Atenas era ter. Porque quanto mais você tinha terras, você estava dentro de um escalão e você podia ter mais decisões. Tomar mais decisões. Então, os eupátridas, nascidos na cidade de Atenas, tinham muitas propriedades de terra. Os demiurgos, pequenos proprietários de terra, e eram apenas comerciantes. Os coitadinhos dos tetas não tinham nem um trabalho dentro do comércio, não era comerciante e nem era proprietário de terra. Oh, meu Deus! E aí? Acabou, professora? Ainda tem os metecos. Ô, gente! Quando é que os humilhados seriam exaltados, hein? Falar assim, ó, ainda tem um grupo que é pior que os tetas. Que não tem nem terra, o teta não tem terra e nem trabalha no comércio. Ou seja, é uma pessoa muito pobre. Mas tem alguém pior do que elas? Tem os metecos. Quem que eram os metecos? Olha só, eram as pessoas que vinham de outro lugar, tá? Os que não eram daquele lugar. Como se fosse um estrangeiro, né? Eu me lembro aqui, ó, da ideia que se tem ainda sobre os nordestinos. Vocês já viram o tanto que os nordestinos aqui no Brasil, eles são discriminados só porque eles não estão na terra deles, só porque eles são migrantes? Metecos eram iguais. Eram pessoas que eram totalmente discriminadas, não tinham nenhum tipo de direito garantido. Por quê? Porque eles não eram daquele lugar. Era como se falasse assim, ó, você não pode tomar decisão nenhuma aqui nesse lugar não, porque você não é daqui, você não nasceu em Atenas, você veio de outra cidade. É porque lá na Grécia, a gente fala como se fossem cidades-estados. Cada cidade, ela se comportava de uma forma. O país não era limitado ali num pedacinho de terra só. A Grécia, ela era feita de várias nações que faziam parte do governo da Grécia. Tá? Então, eram vários países que estavam ali sob o domínio da Grécia, por conta das guerras, por conta das disputas políticas e territoriais que eles tinham. Tá? Então, ia lá, ganhava
uma guerra, eles iam lá e tomavam parte daquele lugar. Então aí eles faziam um governo um pouco maior do que só o que a gente conhece como a Grécia de hoje, tá? Não era do mesmo jeito não. Por isso que cada cidade se organizava de um jeito. Tanto que tem um exemplo no nosso livro que fala sobre as chamadas polis. Olha só. Chamada de polis pelos gregos, as cidades eram independentes e muito diferentes entre si, com leis e governos próprios e organizações políticas e sociais distintas. Em Atenas, por exemplo, as mulheres ficavam limitadas aos espaços domésticos e já em Esparta, cidade-estado, dedicada à atividade militar, as mulheres recebiam educação física e militar. Aqui, ó, a gente está lidando com um lugar que pensa. Isso aqui, Atenas, era como se fosse o berço da sabedoria humana. Ali estavam os pensadores, pessoas que ficavam nos areópagos, né, em espaços públicos, discutindo a política, a sociedade, os valores humanos. Então, eles achavam que o poder estava aqui, ó, na mente. E tudo podia ser resolvido aqui. E lá em Esparta era diferente, eles eram bons na guerra. Eles não queriam saber de refletir nada. Eles queriam saber de guerrear, tomar conta de um território, aumentar o seu poderio militar e expandir. Por isso que as mulheres lá em Esparta, elas tinham esses treinamentos militares. E aqui, não, as mulheres eram limitadas ao espaço doméstico. Tá bom? Na página 67, fala um pouquinho sobre Atenas, né? Sobre essa cidade, atenção. Entre 2.400 e 6.600 anos, revoltas e pressões populares levaram uma série de transformações nas leis e nos regimes políticos de Atenas. Naquela época, um novo código de leis definiu punições iguais para os habitantes da cidade e as penas passaram a ser estabelecidas por uma autoridade de acordo com o delito cometido. Enquanto isso, quando surgiu o conceito de democracia, era diferente. Porque os eupátridas tinham muito mais direitos do que os metecos. Por quê? Porque eles eram nascidos naquela cidade e os metecos não. Então, se tivesse cometido um crime aqui, o eupátrida cometeu o mesmo crime que o meteco. Esse aqui provavelmente ficaria livre e esse aqui provavelmente teria uma pena de morte. Tá? A escravidão, olha só que interessante. A escravidão por dívida foi proibida e foi criada uma assembleia para a participação popular. Os metecos aqui, ó, também tinham era um grupo que não era daquele lugar e além deles ainda tinham aquelas pessoas que ficavam o grupo das mulheres e dos escravos, tá? Que eram pessoas totalmente sem direito nenhum. Então eles aqui, já há mais de 2.400 anos, 2.600 anos atrás, eles já proibiam a escravidão, tá? A escravidão por dívida. E foi criada uma assembleia para a participação popular. O que é uma assembleia? É um lugar onde as pessoas se reúnem, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se reúnem para discutir ideias. Discutir o que precisa ser feito, discutir o que foi feito, da forma que foi feito e quais serão as decisões ou as punições para quem fez algo errado, tá? Parecido, por exemplo, com o que a gente tem no Poder Legislativo, uma reunião da Câmara dos Vereadores em que eles discutem o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as leis que vão ser criadas, o que já foi criado, se estão fazendo, se não estão fazendo, se estão cumprindo, se não estão cumprindo as leis, tá bom? O poder dos eupátridas ainda assim era grande, mas o conceito de democracia ganhou força e a cidadania foi estendida a todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Entretanto, as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas, os metecos, eram considerados cidadãos, não eram consideradas cidadãs e estavam excluídas da participação política nas instituições daquela cidade. Tá vendo aqui o preconceito contra a mulher também? E contra aquele que veio de fora? Se a pessoa está ali morando num lugar e ela está contribuindo com aquele lugar, de alguma forma, pagando seus impostos, será que ela não teria que ter o mesmo direito de uma pessoa nascida ali? Hoje a nossa democracia atual diz que sim.
tá? Mas na prática, tem ou não tem esse preconceito? Ainda tem ou não tem o preconceito contra a mulher? Lembra da fala da tia Silvana? Falando sobre o preconceito que ela sofria por ela ser mulher lá no lugar onde ela trabalhava? Uhum. E hoje a gente enfrenta o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o migrante que vem de fora, enfrentamos o preconceito intelectual, que acham que os homens são mais inteligentes do que as mulheres. Existe ainda o preconceito sobre classes. Quem é rico tem mais poder do que quem é pobre, né? E esse conceito de democracia é que precisa ser discutido. E esse aqui é um ambiente para isso, para a gente discutir e pensar. Quando nós nos tornamos questionadores, nós mudamos o que está errado. Se você conseguiu identificar uma coisa errada aqui, ó, dentro dessa organização, que há milhares de anos funcionou, entre a divisão porque você mora numa cidade, você tem mais poder, você tem mais chance. Porque você tem mais terra, porque você tem mais dinheiro, você tem mais chance. Né? Se você consegue ver essa diferença, porque você já começou a entender um pouquinho do conceito de democracia, tá? Estamos indo no caminho certo. Obrigada pela participação de vocês. Logo mais a tia Vanessa volta com mais um pouquinho do nosso conteúdo pra gente poder fazer a nossa avaliação já na próxima semana, tá bom? Um beijo pra você. Até mais. Tchau!